Olá, meus irmãos do Grupo Espírito União Fraterna, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos e desta vez quase foi presencial, mas está sendo então virtualmente. Eu trago aqui uma colaboração para o projeto Pequenas Reflexões, sugerindo a leitura do capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas, item 9, intitulado Caracteres do Verdadeiro Profeta. Então, Erasto, que é quem passa essa mensagem ao Kardec em Paris no ano de 1862, ele diz assim: Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra esses impostores que é preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Credes, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão a aqueles que sabe capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo. Porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o qual foram chamados pela força do seu gênio. Secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados. Enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus, se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai, perscrutai os seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento e em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam.
Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Então, meus irmãos, façamos algumas considerações a respeito dessa leitura. O primeiro destaque que eu dou é justamente ao título, Caracteres do Verdadeiro Profeta. E aí ele já começa dizendo para nós, desconfiai dos falsos profetas. Aí você fala, opa, primeiro ele pretende falar do verdadeiro profeta e de repente ele nos dá esse alerta, desconfiai dos falsos profetas. Mas ele contextualiza essa chamada de atenção nossa. Ele diz assim, que naquele século, no século XIX, e nós sabemos historicamente que foi assim, foi um período marcado por uma época de transição, de mudança, de transformação da humanidade. E, de fato, nós sentimos a repercussão disso até hoje de maneira cada vez mais intensa, inclusive. Nós não vamos nem entrar em detalhe quanto à qualidade dessa modificação, mas é importante quando ele nos diz que nestes tempos uma multidão de ambiciosos, intrigantes, reformadores, enfim, são pessoas que, desconectadas da proposta do Cristo e muito mais conectadas ao materialismo, acabam se aproveitando destes momentos que eles próprios provocaram, na verdade, de caos social, de convulsão social, de uma inquietação entre as pessoas para se prevalecerem de alguma forma em cima delas. Então, normalmente são pessoas que têm pretensões muito claras, já estabelecidas, e que, tanto de um lado quanto de outro, porque eu acho que existem dois grupos aí que nós podemos considerar de falsos profetas, eles acabam, de alguma forma, concorrendo para um mal social, né? E eu me explico. De um lado, eu acredito que existam falsos profetas como pessoas que de repente têm alguma vaidade, têm algum tipo de carência mesmo, né? Porque por trás de toda vaidade existe um tipo de carência e buscam algum tipo de destaque social. Muitas vezes não pretendem nada grande, muitas vezes é ali na sua própria comunidade, no seu bairro ou na sua cidade. São pessoas que, de repente, admiram referências que vêm de fora, pessoas, por exemplo, para falar da nossa doutrina, pessoas que admiram muito o nome, as obras, a reputação de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Franco. Então, pela admiração que essas pessoas nutrem por esses ícones da nossa cultura espírita, eles acabam desejando com muita intensidade também se tornarem como eles. No entanto, normalmente são pessoas que apenas têm o desejo daquela imagem, mas que não realizam o trabalho que efetivamente é necessário até para alcançarem esse estágio evolutivo. Então, são pessoas que normalmente se apresentam como sendo alguma coisa que elas de fato não são. E aí é um problema. Existe um outro problema, que é o fato de muitas destas pessoas acabarem tendo algum tipo de espaço, algum tipo de oportunidade para falarem publicamente. E aí o problema ele aumenta um pouco mais, porque a pessoa que permite isso também acaba assumindo uma responsabilidade. Porque vejam, normalmente esses falsos profetas a gente vê, tanto num grupo quanto em outro, a prevalência da retórica. Então, são pessoas que gostam de falar bonito, gostam de repetir palavras bonitas, e isso me lembra muito a época em que eu estudava ensino religioso, eu estudei num colégio religioso, e nós tivemos lá um ano uma freirinha que gostava muito de palavra bonita. Então, malandramente, as alunas sabiam que se você colocasse quanto maior o número de palavras bonitas na prova, maior a sua nota. Então, muitas vezes eu vejo isso repetido, infelizmente, até na nossa seara espírita, essa mentalidade, né? Existem até autores que falam que os brasileiros têm um problema com estética muito grande, né? O brasileiro adora um discurso estético cheio de palavras bonitas, sem significado efetivo. Então, o próprio Kardec nos chama atenção, né?
não fiquem nas aparências, não prestem atenção aos nomes, aos sobrenomes, aos pretensos rótulos de honraria, mesmo aqueles que se trajem como santos. Isto não faz de ninguém um espírito evoluído, né? Então, sempre, sempre atentar para o fundo moral, sempre atentar para o pensamento por trás daquelas palavras. Nesse primeiro grupo a que eu me refiro, das pessoas que são mais vaidosas do que efetivamente maldosas, né? Normalmente são pessoas, como eu disse, que querem se projetar socialmente e elas acabam fazendo todos os esforços para que isso aconteça, mas esquecem do principal, que é justamente o estudo, que é justamente o trabalho, e principalmente o trabalho de estudo, né? Então, cedo ou tarde, quanto mais elas acabem tendo oportunidades, me parece, pelo que eu já pude observar, que aquele sentimento de vaidade vai sendo alimentado e a pessoa vai se perdendo, né, a cada dia que passa. E isso vai comprometendo cada vez mais a sua fala, a sua vida, e, consequentemente, isso tem um impacto sobre as pessoas a quem ela alcança com os seus discursos, com as suas falas, com os seus textos, seja lá o que for, né? Então, a responsabilidade, ela persiste, tanto para a própria pessoa que opera esse tipo de falsidade, como mesmo o próprio grupo, a própria casa espírita que permite que essa pessoa tenha esse espaço. Então, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. De outro lado, existe um grupo que aí sim é bem mais complicado, porque veja, esse primeiro grupo, ele pode de início, esses falsos profetas, eles podem ser até inofensivos. O único problema é que se você alimentar aquilo, inevitavelmente aquilo vai acabar trazendo algum tipo de impacto negativo para a comunidade. Então, tem que atentar para isso, né? Agora, existe esse segundo grupo dos falsos profetas com propósito. Então, são aqueles que chegam à seara, para nós falarmos do nosso meio, chegam à seara já com outras pretensões. Normalmente são materialistas travestidos de espiritualistas. Então, são pessoas que vêm com propósitos já determinados, com uma agenda própria a ser construída dentro da casa espírita, na medida em que eles consigam oportunidades dentro da casa. Então, não é só a pessoa vir e se tornar um palestrante, mas ela pode se tornar um coordenador de trabalho, um coordenador de grupo de estudos, um dirigente, e à medida em que ela vai galgando espaços na casa espírita, ela vai operando mudanças dentro desta casa e operando mudanças com uma agenda já pré-estabelecida. E que agenda seria essa? Justamente substituir a cultura espiritualista pela cultura materialista, né? E por isso que o Erasto fala então dos ambiciosos, por isso que ele fala aqui dos intrigantes e reformadores. E aí vocês vão me entender porque quando nós analisamos a história, existe a história terrestre e existe a história espiritual. Então, quando nós estudamos um pouquinho mais isso, nós percebemos que, obviamente, uma influencia a outra, reciprocamente, né? E observamos que, conforme o andar da carruagem, nós estamos vivendo, como eu disse, desde o século XIV, numa cultura que vem se tornando cada vez mais espiritualista. Hoje nós estamos no auge do materialismo, né? Então, esse movimento, em verdade, ele existe, ele é muito anterior ao nosso século, ao século XIV. Ele existe desde que o mundo é mundo. A Bíblia nos fala sobre espíritos que se rebelaram, que se revoltaram contra Deus. Espírito que tentou Jesus no deserto e que em muitos momentos da história surgem exatamente com as mesmas características. Então, não são diferentes, são exatamente os mesmos espíritos. Espíritos esses rebeldes, que pretendem se revoltar contra Deus. E
qual, na sua concepção, seria a melhor forma de se vingarem de Deus, de irritarem Deus, de se colocarem contra Deus? Justamente atingindo os seus filhos. Então, por isso que nós sofremos muito ao longo dos séculos com ações absolutamente equivocadas e que muitas vezes se escondem atrás de toda uma propaganda boa-mocista, como eu falo, né? Ou então politicamente correta, mas que em verdade só traz divisão, só traz isolamento, só traz raiva, só traz ódio, só traz violência para a vida das sociedades. Então, atentemos para esse tipo de situação, porque isso é mais velho que o mundo, né? E o próprio Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 21, ele fala: toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos, objetivos da realidade que se possui, com qualquer nome que se pretenda respeitável, deve ser rejeitada. Então, nós temos que atentar para isso em todos os momentos, e não só na casa espírita. O capítulo 24 do Livro dos Médiuns, Kardec fala para nós, são acho que 26 critérios de identificação dos bons e dos maus espíritos, porque esse, segundo Kardec, é o critério mais importante para que nós saibamos como nos posicionarmos em relação às manifestações que nos cheguem. Sejam estas manifestações, expressões, discursos, textos, seja o que for que nos chegue, mesmo em nossa família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, nos locais em que nós frequentemos, seja onde for, inclusive os objetos culturais que nós temos por hábito consumir, livros, filmes, minisséries, novelas, programas de TV, tudo isso pode e deve ser peneirado segundo aqueles critérios que o Kardec nos traz e nos propõe nesse capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Eu recomendo muito a leitura e o estudo aprofundado deste capítulo. Eu considero assim extremamente importante, e eu digo a vocês que desde o momento que eu li esse capítulo 24, há muitos anos atrás, eu tomo por guia e por referência para as minhas considerações, para as minhas avaliações a respeito de tudo aquilo que eu leio e tomo conhecimento dentro e fora da seara espírita. E eu digo a vocês, aquilo ali só dá certo, não tem erro, né? Então, Kardec, como eu disse, ele nos recomenda a todo momento o uso do bom senso, da lógica, da razão. Nós temos ouvido aí nos últimos tempos os materialistas demonizando o uso da razão praticamente, né? Cinicamente. Mas, e em verdade eles têm um objetivo e uma pauta, né? Que não cabe aqui nós falarmos porque são pequenas reflexões. A gente pode falar isso numa outra oportunidade com um pouco mais de tempo. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque vejam, como criaturas humanas que somos, nós fomos colocados numa condição dentro da criação que nos dá a possibilidade de usarmos os recursos com os quais nós fomos criados para que possamos evoluir, para que possamos alcançar uma condição de libertação que aquelas criaturas inferiores não têm. Então, se Deus nos deu a razão, é para que nós possamos utilizá-la. Claro, aprender a utilizá-la. Então, muitas vezes existem falsos raciocínios que podem levar a verdadeiros desastres. Isso é verdade. Estas teorias, estas utopias que já se mostraram fracassadas por mais de um século, né, que levaram e levam a muita violência, que levaram e levam a muitas mortes, que levaram e continuam levando a muito sofrimento da humanidade, elas são esse tipo justamente de raciocínio equivocado, porque se parte sempre da ideia da inexistência de Deus, da ideia da inexistência de uma vida e de um mundo transcendental. Então, de fato, quando o mundo
quando a vida fica absolutamente limitada e apequenada pela matéria e pelos processos materiais, o ser humano não dá conta da sua realidade, porque a sua realidade ela não é material apenas, ela também é mental, ela também é espiritual, ela é abstrata. Então, nós precisamos aprender a lidar com essa realidade e não ignorá-la, e não excluí-la, e não fingir que ela não existe. Então, tenhamos atenção quanto a isso tudo. E só para a gente encerrar, eu gostaria de trazer 3 exemplos, né, do que significa essa influência, muitas vezes, dentro da nossa casa espírita, ou pelos vídeos na internet, né? Eu durante o pandemônio, comecei a fazer, até por esporte, algumas observações justamente para poder avaliar a qualidade das mensagens, exatamente como Kardec fazia na Sociedade Espírita de Paris. Então, eu faço isso em relação a algumas palestras que eu já assisti, especialmente lá na época da pandemia, eu assistia muito vídeo de palestra, né, online, e, enfim, não, palestra, assim, lives, tudo que era de vídeo, né, então, que a gente não podia sair, então eu assistia. E aí eu trouxe uma como exemplo, e eu vou dar 3 exemplos para vocês, porque essa palestra inteira poderia ser refutada tanto no aspecto histórico, tanto no aspecto teológico, quanto no aspecto filosófico. Ela tem vários equívocos. Então, eu trarei alguns destaques e não recortes, isso é importante dizer. Porque o recorte, normalmente, ele retirado do seu contexto original, ele pode até parecer algo ruim ou negativo, que não fale do contexto, né? E no destaque não. No destaque eu trago aqui justamente algo que está absolutamente dentro do mesmo contexto, que fala desse contexto, e eu só trago aqui então esse destaque para vocês a título de exemplo. Então, esse senhor que fez a palestra, ele faz referência, por exemplo, a uma passagem do Evangelho, que é no capítulo de João, número 11, quando ele diz que Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro e que foi imediatamente socorrê-lo. Né? Da morte não, do adoecimento, desculpe, de Lázaro, e que foi imediatamente socorrê-lo. E ele começa a discorrer sobre isso. Em verdade, Jesus, quando soube do adoecimento de Lázaro, ele não foi socorrê-lo imediatamente, até porque ele estava em outra localidade, me parece, mais próximo de Jerusalém, e Lázaro morava em Betânia, ou vice-versa. Eu sei que a distância era mais ou menos grande entre uma cidade e outra, e ele continuou fazendo o que ele tinha de fazer e disse que iria mais tarde, porque ele já sabia que o que aconteceria com Lázaro seria a ressurreição, e ele sabia que a sua tarefa, como ele diz até, chega a dizer no Evangelho, contribuiria para a glória de Deus. Então, não tem absolutamente nada disso, de Jesus ter largado tudo o que estava fazendo para socorrer Lázaro naquele momento. Né? Ele não curou Lázaro, ele ressuscitou Lázaro. Então, é outro nível, na verdade, de milagre, digamos assim. Então, esses erros podem acontecer, se você não tem firmeza, se você não tem solidez de conhecimentos, pode acontecer? Pode. Só que nesse caso dessa palestra, como eu disse antes, todo o contexto dela é equivocado, o que nos leva a crer que não é apenas um equívoco, mas é proposital esta fala, tá? Outra questão é quando a pessoa fala a respeito da fé subjetiva de Santo Agostinho, né? E fala também a respeito, fala nesse sentido com total desprezo à razão. E no caso de Santo Agostinho, ele não despreza completamente a razão, ele simplesmente diz que primeiro nós cremos e depois, então, com a razão, nós conseguimos explicar exatamente a nossa fé. Então, é mais ou menos isso, e ele disse de maneira absolutamente contrária. Outra questão que o Kardec destaca é que os falsos profetas, normalmente, eles são muito vaidosos e muito orgulhosos. E aí tem uma passagem nesta palestra que ele faz uma determinada afirmação que nos inspira uma certa insegurança, e ele diz assim:
Isto é assim com absoluta certeza, porque isso é a minha opinião. E eu não sei se existe um melhor exemplo que esse do que seja o orgulho, né? Porque veja bem, isso é assim com absoluta certeza, porque isso é a minha opinião. Então veja, não é porque aconteceu assim, não é porque os estudos apontam nesse sentido, não, é porque é a opinião dele. Então a opinião dele tem que ter algum valor e algum peso muito grande para se prevalecer sobre todo o resto, né? E aí tem duas últimas pérolas desta palestra. Uma delas ele diz assim, que Deus é o cobrador mais humano que existe no mundo. Deus é o cobrador mais humano que existe no mundo. E aí a gente fala assim, como é que pode Deus ser comparado ao ser humano? Justamente porque na visão materialista o homem é a referência de todas as coisas. Então por isso que ele traz aqui o humano como uma referência para Deus. Quando em verdade para o espiritualista é exatamente o contrário. Deus é que é a referência para o homem. Então, Deus não é o cobrador mais humano. E, novamente, eu insisto aqui na questão da retórica, do uso da palavra humano, porque já se normalizou, já se tornou algo comum, normal, não levanta qualquer tipo de estranheza às pessoas, quando nós usamos a palavra humano, porque sempre há uma ideia, inspira um sentimento de bondade, de algo que é positivo, benfazejo, relacionado à palavra humano. Quando, em verdade, a gente sabe que o humano é apenas um estágio da nossa evolução e é uma condição ainda de muita imperfeição. Perfeito, só Deus. Então, isso é diretamente uma influência do humanismo, é diretamente uma influência de outras tantas teorias filosóficas, todas elas de natureza materialista, que vem dominando. Hoje a gente já fala em hegemonia do pensamento, do sentimento, que nos evoca inclusive comportamentos materialistas. E aí, para fechar, ele fala então a última pérola, que Deus não é mais necessário na vida do homem. Afinal de contas, nós reunimos muito conhecimento, muita tecnologia, e Deus já não se faz mais necessário. Essa pessoa disse isso numa palestra dentro de uma casa espírita. Então vejam, meus irmãos, os falsos profetas são muito mais comuns e frequentes de estarem, de alguma forma, em contato conosco do que talvez muitos possam imaginar. Então, atentemos para esse tipo de coisa, porque em verdade, nós vemos, porque o materialismo se propõe, como ele sabe que não há como se retirar essa necessidade humana de ter um contato com a transcendência, então eles têm um projeto de construir uma religião do Estado. Então, aos poucos, eles vão matando as religiões efetivamente espiritualistas, que se ligam a Deus, que têm noção da existência de uma alma e de uma vida após a morte, da imortalidade desta alma, e passam a construir toda uma cultura em cima da ideia de figuras que, em verdade, são governantes, são políticos, são pessoas que aos poucos irão reunir cada vez mais poder. Então, a ideia é unir a religião ao Estado. E isso vem sendo feito desde o século XIV, quando nós, então, fomos apresentados à ideia da laicidade, ou seja, da separação da igreja do Estado. E isso tem um propósito, né? Tanto que hoje tem pessoas que vivem uma vida espiritual, entre aspas, mas também uma vida civil, e uma não se comunicando com outra, quando em verdade nós não podemos servir a dois senhores. O que vivemos na vida civil deve ser exatamente o reflexo daquilo que nós cremos enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus. Não há como ser diferente. Não se pode servir a dois senhores. Então, meus irmãos, eu agradeço, peço desculpas aí pela extensão do nosso tempo e um abraço a todos. Fiquem com Deus.